Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Mateus capítulo 14, o verso 29 ao verso 31, e eu vou ler na versão traduzida do grego integral, o Novo Testamento, os 4 Evangelhos, traduzido por Frederico Lourenço, e o texto diz mais ou menos assim: Disse Jesus: Vem. E descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Vendo, porém, o vento violento, teve medo e, começando a ir ao fundo, gritou: Senhor, salva-me. De imediato, lhes estendendo a mão, Jesus segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse é um texto muito conhecido, nós com certeza já lemos ele em diversos momentos da nossa vida, e é muito emblemático porque é o momento onde Jesus está caminhando sobre as águas. Os discípulos foram primeiro no barco e Jesus vem depois. E os discípulos olham e pensam que é um fantasma, e quando percebem que é Jesus, Pedro faz o pedido: então, se é o Senhor, me deixa ir até o Senhor. E aí Jesus então chama, e enquanto ele está andando, ele começa a afundar, fica com medo, e Jesus salva ele e diz a frase, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe, um discípulo de Jesus, ele tem uma ambição de ser igual a Jesus. Jesus, ele prometeu que faria de cada um de nós discípulos, de cada um de seus discípulos iguais a ele. Então, nada mais natural do que Pedro, naquele momento, desejasse também andar sobre as águas, porque ele vê Jesus andando. Pedro disse: bom, se você pode andar sobre as águas e eu tenho que parecer com o Senhor, então eu também posso. Então basta você mandar e eu vou. E muito naturalmente Jesus olha e diz: então venha. E o mais interessante disso é que Pedro foi. Além de Jesus, Pedro talvez tenha sido o único ser humano a andar sobre as águas. Ele andou sobre as águas, mas quando viu o vento, começou a afundar, teve medo e gritou: Senhor, salva-me. Jesus ali com certeza entendeu seu pedido, mas fez a Pedro uma crítica contundente. Homem de pequena fé, por que você duvidou? E essa parte, meu querido amigo, é impressionante. O único ser humano, além de Jesus andar sobre as águas, deveria ser considerado um homem extraordinário. Mas Jesus diz que ele é um homem de pequena fé e o repreende por ter duvidado. Do que foi que Pedro duvidou? Na verdade, Pedro duvidou de si mesmo. Pedro duvidou de que fosse capaz de andar sobre as águas. Isso significa que crer ou ter fé em Jesus não é apenas acreditar que Ele é poderoso e pode fazer milagres. O que diferencia um discípulo de Jesus de qualquer outra pessoa é que o discípulo de Jesus não apenas crê em Jesus e em seu poder, mas crê que Jesus é capaz de transformá-lo e fazer dele alguém igualmente extraordinário. A ambição do discípulo é ser igual ao seu mestre. E o que Jesus está dizendo aqui para Pedro é: Pedro, você duvidou de si mesmo. Sim, você duvidou, na verdade, você duvidou também de mim, duvidou de que eu seria capaz de fazer de você alguém igual a mim. Fé, portanto, meus amigos, tem a ver com essas duas dimensões. Fé é confiar em Jesus, fé é crer em Jesus. Mas fé é também crer que Jesus pode e quer nos transformar em pessoas exatamente iguais a Ele. Fé
é crer em Deus. Fé é crer que Deus acredita em você. Que Deus o abençoe.